São Paulo, 1925. Um jovem engenheiro descobre que está casado há 10 anos, com uma mulher que nunca viu na vida. E o pior, ela é filha da antiga criada da família. Um homem frio como o inverno paulistano. Uma professora que guarda um segredo há uma década. Um acordo feito às escondidas que mudaria 2 destinos para sempre. Mas tem um porém. Para receber a fortuna dos pais, ele precisa continuar casado com ela. Essa história de época vai te prender do início ao fim. Mas antes, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botão de inscrever aqui embaixo para não perder nenhuma história incrível. Agora vamos viajar para 1925 e descobrir esse segredo. A garoa fina caía sobre o cemitério da Consolação naquela tarde cinzenta de junho de 1925. Adrian Volkmer permanecia imóvel diante das 2 covas recém-cavadas, seu chapéu preto gotejando água, o sobretudo de lã pesado sobre os ombros. Seus olhos cinzentos, sempre tão controlados, observavam as coroas de flores sem demonstrar emoção alguma. Aos 32 anos, Adrian havia aperfeiçoado a arte de não sentir, ou pelo menos de não demonstrar que sentia. Seus pais, Irish e Margaret Volkmer, haviam morrido em um acidente de bonde na Avenida Paulista. Morte instantânea, disseram os médicos, como se isso amenizasse algo. Adrian receberá a notícia em sua residência austera no Campos Elíseos, onde vivia sozinho há 8 anos, desde que saíra da casa dos pais para trabalhar no escritório de engenharia da família. Um mensageiro bateu à porta, entregou o telegrama, aguardou resposta. Adrian leu as palavras, dispensou o rapaz com algumas moedas e fechou a porta. Depois, sentou-se em sua poltrona de couro e ficou ali por 6 horas, olhando pela janela para as ruas ainda sem calçamento adequado, processando a ausência que agora se instalava definitivamente em sua vida. Poucas pessoas compareceram ao funeral. Os Volkmer eram imigrantes alemães de 2ª geração, reservados e pouco sociáveis. Mantinham um pequeno círculo de conhecidos da comunidade germânica no Bom Retiro, a maioria comerciantes e artesãos. Adrian reconheceu alguns rostos, o casal Schneider, donos de uma cervejaria, a senhora Hoffmann, antiga vizinha, e meia dúzia de outras pessoas cujos nomes ele nunca se preocupará em memorizar. Todos o observavam com aquela mistura de pena e desconforto que as pessoas reservam para quem perdeu alguém, mas não chora. Ele não chorava porque Adrian Volkmer não chorava desde os 16 anos, quando percebeu que demonstrar emoções apenas o tornava vulnerável. Seu pai, homem de poucas palavras e muitas expectativas, sempre dissera que homens de verdade resolvem problemas, não se lamentam. Sua mãe, embora mais calorosa, nunca conseguirá atravessar a barreira que o filho erguera ao redor de si mesmo. Agora ambos estavam mortos, e Adrian sentia apenas um vazio familiar, como um cômodo conhecido que sempre estivera vazio e continuaria assim. Quando a cerimônia terminou e a terra começou a cobrir os caixões, Adrian guardou-se sob seu guarda-chuva e caminhou até sua carruagem, puxada por um único cavalo baio. Ignorou os olhares compassivos e os poucos que tentaram se aproximar para oferecer condolências. Tinha coisas práticas a resolver. O inventário, a papelada no cartório, o fechamento das contas no Banco do Comércio e Indústria. A vida continuava, indiferente à morte, e Adrian preferia focar no que podia controlar. No assento da carruagem, uma pasta de couro continha os primeiros documentos que o tabelião da família lhe entregará. Adrian mal olhara para eles. Haveria tempo suficiente para lidar com burocracias. Naquele momento, tudo o que queria era voltar para sua residência silenciosa, tomar um banho quente preparado por sua governanta e esquecer que o mundo existia. Mas o destino, como Adrian descobriria em breve, tinha outros planos. Planos que desafiariam tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre sua família. 2 semanas depois do funeral, Adrian encontrava-se sentado em uma cadeira de madeira entalada no escritório do Dr. Ernesto Cavalcante, o tabelião que cuidava dos assuntos jurídicos da família Volkmer há mais de 20 anos. O escritório ficava em um sobrado antigo na rua São Bento, com janelas altas que davam para o movimento de bondes e carroças. O cheiro de tinta de escrever e papel envelhecido permeava o ambiente, repleto de estantes carregadas de livros encadernados em couro e processos amarrados com fita vermelha.
Doutor Cavalcanti era um homem nos seus 60 anos, de bigode grisalho bem aparado e pince-nez que constantemente ajustava sobre o nariz. Ele folheava diversos documentos com uma expressão que Adrian não conseguia decifrar, algo entre preocupação e constrangimento. O tabelião pigarreou várias vezes antes de finalmente erguer os olhos para o cliente. Adrian, meu rapaz, começou ele, a voz pausada e cuidadosa. Seus pais eram pessoas particulares, muito reservadas. Tenho certeza de que você sabe disso. Adrian assentiu levemente, sem entender aonde aquilo levaria. O patrimônio deles é considerável. A casa em Higienópolis, as 2 propriedades comerciais no Bom Retiro, os investimentos em títulos da República, as ações da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, somando tudo, estamos falando de cerca de 800 contos de réis. Adrian manteve a expressão neutra, embora internamente sentisse uma leve surpresa. Sabia que seus pais tinham algum dinheiro, a casa onde crescerá era grande e bem localizada, mas nunca imaginara que a fortuna fosse tão substancial. Seus pais viviam com simplicidade, quase austeridade. Irish trabalhará toda a vida como engenheiro mecânico nas fábricas do Brás e Margaret gerenciara pequenos investimentos imobiliários. Aparentemente, haviam sido mais bem-sucedidos do que demonstravam. Tudo isso passará para o senhor, naturalmente, continuou o Dr. Cavalcanti, mas sua voz carregava uma hesitação perturbadora. Porém, há uma questão delicada. O tabelião removeu o pince-nez e o limpou lentamente com um lenço, um hábito nervoso que Adrian começava a reconhecer. Seus pais deixaram instruções muito específicas sobre a herança. Existe uma condição. Que tipo de condição? Adrian perguntou, sua voz baixa e controlada como sempre, embora uma pontada de irritação começasse a se formar. Não gostava de surpresas. Não gostava de complicações. Sua vida inteira era estruturada para evitar ambas. Dr. Cavalcanti colocou o pince-nez de volta e abriu uma pasta diferente, de onde retirou um documento antigo, o papel já começando a amarelar. Há 10 anos, quando o senhor tinha 22 anos, seus pais fizeram o senhor assinar alguns papéis. Lembra-se? Adrian franziu levemente a testa. Vagamente, sim. Algo sobre procurações, documentos de autorização para que ele gerenciasse investimentos em seu nome enquanto ele se estabelecia profissionalmente. Ele assinará tudo sem ler, confiava nos pais, e detalhes burocráticos o entediavam. Um desses documentos, Dr. Cavalcanti continuou, com a expressão de quem está prestes a entregar notícias terríveis, era um registro de casamento no civil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adrian piscou uma vez, 2 vezes, processando as palavras que pareciam não fazer sentido algum. Como assim, um registro de casamento? O senhor está legalmente casado há 10 anos, Adrian, e, de acordo com o testamento, para receber a herança integral, o senhor precisa permanecer casado e manter o acordo estabelecido na época. Dr. Cavalcanti empurrou o documento pela mesa. Com ela, Adrian pegou o papel com mãos que, pela primeira vez em anos, tremiam levemente. Seus olhos percorreram o documento oficial, reconhecendo sua própria assinatura ao lado de outra que não conhecia. O nome saltou da página como um grito silencioso. Isadora Mendes Volkmer. Quem é Isadora Mendes? A pergunta saiu mais abrupta do que Adrian pretendia, sua voz cortante quebrando o silêncio do escritório. Dr. Cavalcanti suspirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo que guardara pesadamente por uma década. Ela era filha de Maria Mendes, que trabalhou como criada doméstica para seus pais por 15 anos. Maria faleceu há 12 anos de tuberculose, deixando Isadora, então com 19 anos, sozinha no mundo, sem família, sem recursos, com dívidas consideráveis do tratamento de sua mãe no hospital da Santa Casa. Adrian sentia uma pressão crescente no peito, como se as paredes do escritório estivessem se fechando. Meus pais arranjaram um casamento falso. Por quê? Isso não faz o menor sentido. Não foi exatamente falso no sentido legal, corrigiu o tabelião, escolhendo as palavras cuidadosamente. Foi um arranjo, um acordo mútuo. Seus pais pagaram todas as dívidas de Isadora, forneceram-lhe educação em uma escola normal para se tornar professora, um quarto e uma pensão respeitável e uma mesada mensal.
Em troca, ela concordou em casar-se legalmente com o senhor e manter o casamento por pelo menos 15 anos. E eu? Eu concordei com isso. Adrian sentia raiva crescendo, uma emoção rara que ele habitualmente suprimia com sucesso. Aparentemente, sim. Embora eu suspeite que o senhor não compreendeu totalmente o que estava assinando. Dr. Cavalcante abriu outra pasta. Havia um acordo de que vocês viveriam vidas separadas. Ela nunca deveria contatá-lo, e o senhor não precisaria reconhecê-la publicamente como esposa. Foi um arranjo de conveniência para fins legais e financeiros. Seus pais foram muito claros sobre isso. Adrian recostou-se na cadeira, tentando processar a magnitude da situação. Seus pais, meticulosos, controladores Heinrich e Margaret, haviam arquitetado um casamento secreto sem seu conhecimento consciente. Por quê? Para proteger a filha da antiga criada, por culpa, por afeto, e por que incluir isso como condição da herança? O testamento especifica que, para receber a herança completa, o senhor deve permanecer casado com Isadora até que os 15 anos do acordo original se completem. Faltam 5 anos, explicou o Dr. Cavalcante. Se o senhor solicitar o divórcio antes disso, 80% da herança será destinado a instituições de caridade especificadas pelos seus pais. O senhor receberá apenas 20%. E se ela quiser o divórcio? Adrian perguntou, sua mente analítica já calculando possibilidades e saídas. Ela não pode solicitar divórcio sem sua concordância, segundo os termos do acordo original. E, pelo que sei, ela nunca demonstrou interesse em fazê-lo. Isadora sempre cumpriu escrupulosamente sua parte do acordo. Adrian ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela para a rua movimentada lá embaixo. Carroças de entrega, bondes apinhados, vendedores ambulantes pregando suas mercadorias. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, sem casamentos secretos ou heranças condicionais. Ele, que havia construído sua vida inteira em torno da simplicidade do controle, descobria agora que nem mesmo sabia os fatos básicos sobre sua própria situação legal. Eu preciso conhecê-la, disse finalmente, sua voz recuperando a firmeza característica. Preciso entender o que meus pais fizeram e por quê. E preciso saber quem é essa mulher com quem aparentemente estou casado há uma década. Dr. Cavalcante assentiu e anotou um endereço em um papel com sua pena tinteiro. Ela mora em uma pensão na Santa Cecília. Trabalha como professora primária em uma escola municipal. Pelo que sei, é uma pessoa respeitável e discreta. Seus pais me instruíram a entregar este envelope ao senhor quando chegasse o momento. Ele empurrou um envelope lacrado com cera vermelha pela mesa. São cartas deles. Talvez expliquem suas razões. Adrian deixou o escritório do tabelião, em um estado que não experimentava há anos, completamente desorientado. Caminhou pelas ruas da Sé sem destino, o envelope lacrado queimando em seu bolso interno do paletó como uma brasa. A tarde paulistana estava cinzenta e úmida, o cheiro de cavalos, fumaça de chaminés misturado ao aroma de café torrado vindo das torrefações próximas. Acabou em um café na rua direita, um daqueles estabelecimentos frequentados por comerciantes profissionais liberais, com mesas de mármore e espelhos nas paredes. Pediu um café preto servido em xícara de porcelana e finalmente abriu o envelope. Dentro havia 2 cartas, uma com a caligrafia meticulosa de seu pai e outra com as letras redondas e caprichosas de sua mãe. Começou pela de Irish. Adrian, meu filho, se você está lendo isto, significa que sua mãe e eu já não estamos mais aqui. Sei que você deve estar confuso, talvez até com raiva. Você herdou minha dificuldade em expressar emoções, meu filho, mas espero que também tenha herdado minha capacidade de raciocínio lógico. Deixe-me explicar. Maria Mendes foi mais do que uma criada para nós. Ela foi a pessoa que manteve nossa casa funcionando quando seu nascimento quase custou a vida de sua mãe. Ela cuidou de você quando éramos jovens demais e ignorantes demais para saber como ser pais. Quando Maria adoeceu com a tísica, era nosso dever ajudá-la. Mas quando ela morreu, deixando Isadora sozinha, percebi que uma simples ajuda financeira não seria suficiente. Isadora é uma moça de caráter excepcional. Ela se recusou a aceitar caridade. Então, criei um arranjo que permitiria ajudá-la sem ferir seu orgulho. O casamento com você tinha propósitos práticos.
Ela precisava de estabilidade financeira e social para estudar e construir uma vida respeitável. Você precisava. Bem, você sempre foi tão isolado, Adrian. Tão sozinho. Talvez, no fundo, eu esperasse que esse arranjo pudesse, eventualmente, se tornar algo real. Não imediatamente, mas com o tempo. Isadora é o tipo de pessoa que poderia atravessar as paredes que você construiu. Mas deixei isso ao acaso, ao destino, à providência divina. Peço apenas isto: conheça-a antes de decidir qualquer coisa. Você pode achar nela algo que não sabia que procurava. Seu pai, Irish Volkmer. Adrian leu a carta 3 vezes, procurando nas entrelinhas o homem que conhecera, distante, prático, avesso a sentimentalismos. Mas ali, nas palavras cuidadosamente escolhidas, havia algo novo: esperança. Seu pai, que nunca demonstrara otimismo sobre nada, havia orquestrado um plano elaborado baseado na esperança de que seu filho pudesse encontrar conexão com outra pessoa. A carta de Margaret era mais longa e emocional. Meu querido Adrian, seu pai escreveu sobre os aspectos práticos, mas deixe-me falar sobre o coração disso tudo. Quando você tinha 22 anos, eu já via o homem solitário que você estava se tornando. Não por falta de nossa tentativa. Deus sabe que tentei alcançá-lo, mas porque você escolheu se fechar. E eu te entendo, meu filho. A vida machuca, e você aprendeu cedo a se proteger. Isadora perdeu a mãe dela no mesmo ano em que você começou a se afastar de nós. Eu via nela a mesma dor, mas ela reagiu de forma diferente. Ela se abriu, se tornou mais calorosa, mais determinada a se conectar com as pessoas. Ela me lembrava como eu era na sua idade, antes das dificuldades da imigração me tornarem tão cuidadosa. Este arranjo não foi apenas para ajudá-la, embora isso fosse importante. Foi também para você, para garantir que, quando não estivéssemos mais aqui, você teria alguém. Alguém que te conhecesse, mesmo que de longe. Alguém que pudesse, talvez, ser uma ponte para o mundo que você tanto evita. Isadora sabe tudo sobre você, Adrian. Contei-lhe histórias. Mostrei-lhe fotografias. Ela conhece o menino que você foi antes de decidir que sentir era perigoso. E mesmo assim, ela concordou. Não só pelo dinheiro, mas porque, bem, deixarei que ela mesma te conte. Por favor, dê uma chance a isso. Não precisa ser amor. Não precisa ser nada além de 2 pessoas que se permitem conhecer uma a outra. Mas dê essa chance. Com todo o meu amor, sua mãe, Margaret Volkmer. Adrian dobrou as cartas lentamente e as guardou de volta no envelope. O café esfriara na xícara, intocado. Pela primeira vez em anos, sentiu algo molhado escorrer por seu rosto e levou alguns segundos para perceber que eram lágrimas. Ele estava chorando. No meio de um café público, Adrian Volkmer, o homem que não demonstrava emoções, chorava. O garçom, discreto como convinha ao estabelecimento, fingiu não notar e apenas reabasteceu a xícara com café quente. O endereço levou Adrian a uma pensão modesta mas respeitável na Santa Cecília, um sobrado de 3 andares com fachada amarela e varandas de ferro trabalhado. Era um domingo de manhã, e ele passará a noite inteira sem dormir, alternando entre raiva, confusão e uma curiosidade crescente que não conseguia ignorar. A proprietária da pensão, uma senhora italiana robusta de nome Dona Carmela, atendeu a porta com desconfiança. O senhor deseja? Preciso falar com a senhorita Isadora Mendes. É um assunto familiar urgente. A desconfiança aumentou. A senhorita Isadora é uma moça de bem. Não recebe cavalheiros em seu quarto. Eu compreendo perfeitamente. Senhora, poderia pedir que ela desça? Ou, se preferir, posso aguardar na sala de visitas. Dona Carmela o examinou da cabeça aos pés, o terno bem cortado, o chapéu de qualidade, os sapatos engraxados, e aparentemente decidiu que ele não representava perigo imediato. Aguarde na sala. Vou chamá-la. A sala de visitas era pequena, mas impecavelmente limpa, com móveis pesados de jacarandá e cortinas de renda nas janelas. Adrian permaneceu de pé, incapaz de se sentar, girando o chapéu nervosamente entre as mãos. Ouviu passos leves na escada, uma conversa abafada entre a senhoria e uma voz feminina suave, e então ela apareceu na porta. Isadora Mendes tinha cerca de 1,70 m,
pele morena clara, cabelos castanhos ondulados presos em um coque baixo ao estilo da moda. Usava um vestido simples de algodão azul marinho com gola branca, apropriado para o dia de descanso. Não usava joias além de um broche simples no colarinho. Seus olhos castanhos enormes o estudaram com uma mistura de surpresa e algo que poderia ser medo. Sr. Volkmer, ela disse, sua voz baixa mas firme. Fez uma leve reverência, como convinha. Eu não esperava. Adrian, ele corrigiu, sua própria voz mais áspera do que pretendia. Meu nome é Adrian, e você é minha esposa, aparentemente. Acho que dispensamos formalidades excessivas. Ela piscou, claramente chocada com a franqueza. Dona Carmela, que permanecerá na porta como chaperona adequada, soltou um pequeno grito de surpresa. Esposa, senhorita Isadora, o que significa isso? Isadora fechou os olhos brevemente, como se reunindo coragem. Dona Carmela, o senhor está dizendo a verdade. Somos casados há 10 anos, embora seja complicado. Poderia nos dar alguns minutos? Com a porta aberta, naturalmente, para preservar as aparências. A senhoria parecia prestes a desmaiar, mas recuou para o corredor, lançando olhares confusos entre os dois. Isadora gesticulou para que Adrian se sentasse, e ela própria tomou lugar na cadeira mais distante, mantendo a distância respeitável que a sociedade exigia. Seus pais morreram, ela disse suavemente. Eu soube pelo jornal. A notícia do acidente do bonde. Sinto muito profundamente. Seus olhos estavam marejados. Eu gostava muito deles, principalmente de Dona Margarete. Ela era especial. Você a via com frequência. Uma vez por mês. Ela me visitava aqui, ou nos encontrávamos na Igreja da Consolação após a missa. Conversávamos. Ela me contava sobre você. Eu contava sobre meu trabalho na escola. Era como ter uma mãe novamente. Isadora sorriu tristemente. Ela morreu sem saber que eu nunca teria coragem de te procurar. Por que não? Isadora o estudou por um longo momento, seus olhos inteligentes analisando cada detalhe. Porque o acordo era claro. Eu não deveria interferir na sua vida. E por quê? Adria, você construiu uma vida inteira sem mim. Que direito eu teria de aparecer e complicar tudo? Mas você é minha esposa. A palavra pairou entre eles, estranha e pesada no ar perfumado de alfazema da sala. Nos papéis, sim, Isadora respondeu, as mãos cruzadas no colo de maneira apropriada. Mas na prática, sou apenas uma estranha com quem você compartilha um documento legal. E agora, imagino, uma estranha que está entre você e sua herança. Adrian franziu a testa. O tabelião te contatou. Enviou uma carta na semana passada. Explicou os termos do testamento. Disse que você provavelmente viria me procurar. Isadora baixou os olhos. Também disse que você poderia querer a anulação do casamento. E eu entenderia. Sabe? Nenhum de nós pediu isso realmente. Não dessa forma. Você sabia? Adrian perguntou, sua voz mais dura do que pretendia. Quando assinou os papéis, você sabia exatamente o que estava fazendo. Isadora ergueu o olhar, e havia algo de aço naqueles olhos suaves. Claro que sabia. Eu tinha 19 anos. Adrian não era uma criança. Dona Margarete me explicou tudo com detalhes. O casamento seria apenas nos papéis. Você nunca precisaria me conhecer. Eu receberia suporte financeiro para estudar na escola normal, um lugar respeitável para morar, e, em troca, eu seria legalmente sua esposa por 15 anos. Depois, se qualquer um de nós quisesse, poderíamos buscar anulação ou divórcio sem complicações. E você concordou. Apenas assim. Minha mãe havia acabado de morrer de tuberculose. A voz de Isadora tremeu ligeiramente, mas ela se recompôs. Eu tinha 5 contos de réis em dívidas do hospital. Nenhuma família, nenhum lugar para ir seus pais ofereceram uma chance de ter uma vida digna, de me tornar professora, de não acabar em uma fábrica ou coisa pior. Não foi caridade, foi um acordo. Eu assinei sabendo exatamente o que estava fazendo. Adrian se levantou e começou a andar pela pequena sala, incapaz de ficar parado. Meus pais me manipularam. Fizeram eu assinar algo sem entender. Eles tentaram te proteger.
Isadora retrucou, também se levantando, embora mantivesse a distância apropriada. Dona Margarete me contou. Você estava se isolando cada vez mais. Não tinha amigos próximos, não tinha perspectiva de casamento, não tinha ninguém. Eles estavam preocupados com o que aconteceria quando eles não estivessem mais aqui. Então decidiram me casar com uma estranha, com a filha da criada. A última palavra saiu mais cruel do que Adrian pretendia, e ele viu Isadora recuar como se tivesse sido esbofeteada. Mas ela não baixou os olhos. Sim, ela disse, sua voz fria agora. A filha da criada. Uma mulher pobre, sem educação formal até seus pais me darem essa chance. Uma mulher que não tem título, nem dote, nem nada além de seu trabalho honesto. Se isso te ofende tanto, Adrian, então talvez você deva mesmo buscar a anulação. Perderá sua herança, mas manterá sua dignidade intacta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Adrian percebeu, tarde demais, que havia cruzado uma linha. Dona Carmela apareceu na porta, claramente tendo ouvido tudo. Senhorita Isadora é uma moça decente, a senhoria declarou, sua voz dura. Trabalha honestamente, paga seu aluguel em dia, vai à missa todo domingo. Se o senhor veio aqui para insultá-la, sugiro que se retire. Adrian passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Peço desculpas. Isso foi inapropriado. Ele olhou diretamente para Isadora. Não foi minha intenção ofendê-la. Estou confuso. Minha vida inteira virou de cabeça para baixo em questão de semanas. Isadora estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Eu entendo. Também não é fácil para mim. Durante 10 anos, vivi sabendo que tinha um marido que nem sabia que eu existia. Conhecia tudo sobre você através das histórias de sua mãe, mas você era como um personagem de romance. Real, mas distante. O que você quer que eu faça? Adrian perguntou, sua voz mais baixa agora. Isadora olhou com aqueles olhos imensos e disse a verdade. Eu não sei. O que você quer fazer? Posso fazer uma sugestão. Dona Carmela interrompeu, surpreendendo ambos. Vocês são casados há 10 anos e se conheceram hoje. Que tal começarem devagar? Conversas apropriadas, talvez caminhadas no parque com chaperona. Conheçam-se antes de decidir qualquer coisa. Era sensato, surpreendentemente sensato. Adrian olhou para Isadora. Você aceitaria isso? Me dar a chance de te conhecer adequadamente. Ela hesitou, então assentiu. Sim, mas com uma condição, que você venha sem julgamentos, sem preconceito sobre quem eu sou ou de onde vim. Aceito, ele disse, e pela primeira vez desde que entrará naquela sala, Adrian Volkmer esboçou algo que quase poderia ser um sorriso. Durante os 3 meses seguintes, Adrian e Isadora desenvolveram uma rotina inusitada. Aos domingos após a missa, ele a buscava na pensão e caminhavam pelos jardins do Parque da Luz, sempre acompanhados por Dona Carmela ou por uma das outras pensionistas que a senhoria recrutava como chaperona. Conversavam sobre tudo, sobre os livros que ela lia para as crianças na escola, sobre o projeto de engenharia que ele desenvolvia, sobre as mudanças que São Paulo atravessava naqueles anos de crescimento frenético. Adrian descobriu que Isadora tinha opiniões fortes sobre educação, que acreditava que mesmo as crianças mais pobres mereciam acesso ao conhecimento. Ela, por sua vez, descobriu que sob a fachada fria de Adrian havia um homem que observava o mundo com uma precisão quase dolorosa, notando detalhes que outros ignoravam. Em uma tarde chuvosa de setembro, enquanto se abrigavam sob a cobertura do coreto do parque, Isadora comentou: Você sabe, sua mãe tinha razão sobre você. Sobre o quê? Ela dizia que você não era frio, apenas assustado, que tinha construído muros tão altos que nem mesmo você lembrava o que estava protegendo lá dentro. Adrian ficou quieto por um longo momento, observando a chuva cair sobre o lago. E você? O que acha? Acho que seus muros têm rachaduras, e que a luz está começando a passar. Foi nesse momento que Adrian percebeu algo fundamental. Ele gostava dela. Não apenas como conceito, não apenas como obrigação, mas genuinamente apreciava a companhia de Isadora Mendes. Suas conversas, sua risada suave, a forma como ela desafiava suas opiniões sem ser desrespeitosa. Na semana seguinte, Adrian pediu ao Dr. Cavalcante que preparasse documentos.
Depois, em um domingo ensolarado de outubro, ele apareceu na pensão com um pequeno embrulho. Desta vez, Dona Carmela os deixou sozinhos na sala de visitas, embora, como sempre, com a porta aberta. Isadora, Adrian começou, claramente nervoso de uma forma que ela nunca ouvira antes. Nos últimos 3 meses, conheci uma pessoa que mudou algo em mim. Algo que eu pensei estar permanentemente quebrado. Isadora permaneceu sentada, as mãos cruzadas no colo, esperando. Tecnicamente, somos casados há 10 anos. Mas, na verdade, nunca fomos. Eu gostaria de mudar isso. Ele estendeu o pequeno embrulho. Se você aceitar. Com dedos trêmulos, Isadora abriu o papel. Dentro havia um estojo de veludo, e dentro do estojo, um anel delicado de ouro com uma pequena pérola. Não era ostentoso. Adrian aprenderá que ela não apreciaria ostentação. Mas era belo e claramente escolhido com cuidado. Adrian, o que você está propondo? Que sejamos casados de verdade. Que você saia desta pensão e venha morar comigo na casa de Higienópolis. Que tentemos construir um casamento real pelos próximos 5 anos até completar os 15 anos do acordo. Ele respirou fundo. E se, ao final desse período, você decidir que não funcionou, eu assinarei os papéis de divórcio e dividirei a herança igualmente com você. Metade de tudo que meus pais deixaram será seu. Os olhos de Isadora se arregalaram. Adrian, você não precisa. Sim, preciso. Se vou te pedir para arriscar 5 anos da sua vida tentando construir algo real comigo, com alguém tão difícil quanto eu sei que sou, você merece ter segurança. Independentemente do que aconteça, você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. E se eu disser que não quero sua herança? Ela perguntou suavemente. Que não é por isso que concordaria. Então você seria exatamente a pessoa que minha mãe disse que você era. Adrian se ajoelhou ao lado da cadeira dela, um gesto que a deixou sem ar. Isadora, eu não sei se posso te oferecer amor. Ainda não. Não sei se sou capaz disso. Mas posso te oferecer respeito, consideração e a promessa de que tentarei. Tentarei ser o tipo de homem que merece ter você como esposa. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Isadora. Você percebe que isso vai causar escândalo. Um engenheiro respeitável casado com uma ex-criada, filha de criada, a sociedade de Higienópolis não será gentil. Que falem, Adrian disse, e havia uma firmeza em sua voz que ela não esperava. Já somos casados legalmente há 10 anos. Apenas tornaremos público o que já é fato. E seu círculo social? Seus colegas de trabalho? Se não podem aceitar minha esposa, não são pessoas com quem eu queira conviver. Ele pegou a mão dela, outro gesto que ainda era novo, mas cada vez mais natural. Isadora, pela primeira vez em anos, quando penso no futuro, não vejo apenas solidão. Vejo possibilidades, e todas elas incluem você. Ela olhou para o anel, depois para ele, depois para o anel novamente. 5 anos, ela disse finalmente. 5 anos para vermos se isso pode ser real. E se não for, nos separamos como amigos. Como amigos, ele concordou. Então, sim. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, Adrian Volkmer. Aceito tentar ser sua esposa de verdade. Ele deslizou o anel no dedo dela, e por um momento ambos apenas olharam para aquele símbolo pequeno, mas significativo. Então, com uma ousadia que surpreendeu ambos, Adrian se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Obrigado, ele sussurrou, por me dar esta chance. Do corredor, veio um soluço abafado. Dona Carmela estava chorando, tendo obviamente ouvido tudo. A chuva de junho batia nas janelas da casa em Higienópolis, não mais a residência fria e vazia que Adrian mantivera por anos, mas um lar transformado pela presença de Isadora. As paredes antes nuas agora exibiam quadros que ela escolhera em antiquários, flores frescas sempre enfeitavam os aparadores, e livros infantis dividiam espaço com tratados de engenharia nas estantes. Adrian estava na sala de música, sentado ao piano que pertencera à sua mãe e que estivera coberto por um pano durante anos. Agora, Isadora o convencera a retomar as lições que abandonara na adolescência. Suas mãos percorriam as teclas em uma valsa simples, mas tocada com crescente confiança. Ouviu a porta da frente abrir e passos rápidos no corredor. Isadora apareceu na porta,
o chapéu ainda preso nos cabelos, as bochechas coradas pelo frio e pela pressa. Você não vai acreditar no que aconteceu na escola hoje, ela disse, seus olhos brilhando. A pequena Sofia, aquela menina que mal conseguia ler em março. Hoje ela leu um poema inteiro sozinha. Um poema de Olavo Bilac. Adrian se levantou e caminhou até ela, ajudando-a a remover o casaco molhado. 5 anos de casamento haviam transformado gestos que antes eram desajeitados em uma dança familiar. Isso é maravilhoso. Você deve estar muito orgulhosa. Estou. Ela girou em um pequeno círculo, como uma criança. E pensar que em janeiro ela nem conhecia todas as letras. Adrian, é por isso que eu amo ensinar. Esses momentos em que vejo a luz se acender nos olhos delas. Ele sorriu, outro reflexo que desenvolvera sem perceber. Isadora o transformará de tantas formas sutis. Ele agora comparecia a jantares sociais, conversava com vizinhos, até aceitar fazer parte do conselho de uma sociedade beneficente que construía escolas para crianças pobres. Tudo porque ela o encorajava gentilmente, nunca empurrando, apenas mostrando que havia um mundo além de seus muros. Tem algo que preciso te mostrar, ele disse, levando-o até a escrivaninha. Ali estava um documento que ele vinha preparando havia semanas. Isadora pegou o papel e leu, seus olhos se arregalando progressivamente. Adrian, isso é uma doação. Metade da herança dos meus pais para um fundo que estabelecerá escolas gratuitas para meninas pobres em São Paulo. Pensei em chamá-lo de Fundo Maria Mendes, em honra de sua mãe. Ele observou seu rosto ansiosamente. Se você concordar, claro. Ela estava chorando novamente. Isadora chorava facilmente, algo que ele aprenderá a aceitar e até achar comovente. Minha mãe, ela teria ficado tão orgulhosa. Ela sempre sonhou que eu tivesse educação, mesmo sabendo que era quase impossível para uma menina na nossa posição. E hoje você é professora, ajudando outras meninas a terem a mesma chance. Adrian limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Parece apropriado honrar a memória dela dessa forma. Isadora o abraçou forte, e ele a segurou, maravilhando-se como sempre com o fato de que isso, proximidade física, afeto, conexão, não o apavorava mais. Ou melhor, às vezes ainda o apavorava, mas agora ele tinha Isadora para ajudá-lo a atravessar esses momentos. Hoje faz exatamente 5 anos, ela murmurou contra seu peito. Eu sei. 5 anos desde aquele domingo em que você me pediu para tentarmos de verdade. Ela se afastou para olhá-lo. E completamos 15 anos do casamento original na semana passada. Estamos oficialmente livres do acordo dos seus pais. Adrian assentiu, seu coração acelerando. Haviam evitado falar disso diretamente, ambos nervosos sobre o que isso significava. E então, Isadora disse, pegando a mão dele e entrelaçando seus dedos, acho que precisamos conversar sobre o que queremos agora. Eles se sentaram juntos no sofá, aquele que Isadora escolhera para substituir os móveis austeros que Adrian mantinha antes. Era confortável, coberto com almofadas bordadas, completamente inadequado para a imagem que ele cultivara de si mesmo. Ele adorava. Quando nos casamos pela primeira vez, Adrian começou cuidadosamente. Foi um acordo prático. Quando concordamos em tentar de verdade, foi um experimento. Mas agora... Ele olhou para as mãos deles, unidas. Agora não é nenhuma dessas coisas. O que é, então? Ela perguntou suavemente. É um casamento, ele disse simplesmente. Um casamento real, com todas as suas imperfeições e desafios, mas também com amor. Eu te amo, Isadora. Levei 3 anos para conseguir dizer isso pela primeira vez, mas agora não consigo imaginar um dia sem dizê-lo. Mais lágrimas. Ele estava acostumado agora. Eu também te amo. Acho que já te amava antes mesmo de te conhecer, através das histórias que sua mãe contava. Mas o homem real, o Adrian real, é muito melhor do que qualquer história poderia capturar. Então, ele disse, com um sorriso que ela aprenderá a provocar, acho que devemos continuar casados. Não por 5 anos, não por 15, mas indefinidamente. Indefinidamente parece bom. Ela concordou, rindo através das lágrimas. Adrian se levantou e caminhou até o piano, voltando com uma pequena caixa. Tenho algo para você.
Uma aliança nova. A outra foi escolhida pelos meus pais. Esta eu escolhi. A chuva de junho batia nas janelas da casa em Higienópolis, não mais a residência fria e vazia que Adrian mantivera por anos, mas um lar transformado pela presença de Isadora. As paredes antes nuas agora exibiam quadros que ela escolhera em antiquários, flores frescas sempre enfeitavam os aparadores, e livros infantis dividiam o espaço com tratados de engenharia nas estantes. Adria estava na sala de música, sentada ao piano que pertencera à sua mãe e que estivera coberto por um pano durante anos. Agora, Isadora o convencera a retomar as lições que abandonara na adolescência. Suas mãos percorriam as teclas em uma valsa simples, mas tocada com crescente confiança. Ouviu a porta da frente abrir e passos rápidos no corredor. Isadora apareceu na porta, o chapéu ainda preso nos cabelos, as bochechas coradas pelo frio e pela pressa. Você não vai acreditar no que aconteceu na escola hoje, ela disse, seus olhos brilhando. A pequena Sofia, aquela menina que mal conseguia ler em março. Hoje ela leu um poema inteiro sozinha. Um poema de Olavo Bilac. Adrian se levantou e caminhou até ela, ajudando-a a remover o casaco molhado. 5 anos de casamento haviam transformado gestos que antes eram desajeitados em uma dança familiar. Isso é maravilhoso. Você deve estar muito orgulhosa. Estou. Ela girou em um pequeno círculo, como uma criança. E pensar que em janeiro ela nem conhecia todas as letras. Adrian, é por isso que eu amo ensinar. Esses momentos em que vejo a luz se acender nos olhos delas. Ele sorriu, outro reflexo que desenvolvera sem perceber. Isadora o transformará de tantas formas sutis. Ele agora comparecia a jantares sociais, conversava com vizinhos, até aceitar fazer parte do conselho de uma sociedade beneficente que construía escolas para crianças pobres. Tudo porque ela o encorajava gentilmente, nunca empurrando, apenas mostrando que havia um mundo além de seus muros. Tem algo que preciso te mostrar, ele disse, levando-o até a escrivaninha. Ali estava um documento que ele vinha preparando havia semanas. Isadora pegou o papel e leu, seus olhos se arregalando progressivamente. Adrian, isso é uma doação. Metade da herança dos meus pais para um fundo que estabelecerá escolas gratuitas para meninas pobres em São Paulo. Pensei em chamá-lo de Fundo Maria Mendes, em honra de sua mãe. Ele observou seu rosto ansiosamente. Se você concordar, claro. Ela estava chorando novamente. Isadora chorava facilmente, algo que ele aprenderá a aceitar e até achar comovente. Minha mãe, ela teria ficado tão orgulhosa. Ela sempre sonhou que eu tivesse educação, mesmo sabendo que era quase impossível para uma menina na nossa posição. E hoje você é professora, ajudando outras meninas a terem a mesma chance. Adrian limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Parece apropriado honrar a memória dela dessa forma. Isadora o abraçou forte, e ele a segurou, maravilhando-se como sempre com o fato de que isso, proximidade física, afeto, conexão, não o apavorava mais. Ou melhor, às vezes ainda o apavorava, mas agora ele tinha Isadora para ajudá-lo a atravessar esses momentos. Hoje faz exatamente 5 anos, ela murmurou contra seu peito. Eu sei. 5 anos desde aquele domingo em que você me pediu para tentarmos de verdade. Ela se afastou para olhá-lo. E completamos 15 anos do casamento original na semana passada. Estamos oficialmente livres do acordo dos seus pais. Adrian assentiu, seu coração acelerando. Haviam evitado falar disso diretamente, ambos nervosos sobre o que isso significava. E então, Isadora disse, pegando a mão dele e entrelaçando seus dedos, acho que precisamos conversar sobre o que queremos agora. Eles se sentaram juntos no sofá, aquele que Isadora escolhera para substituir os móveis austeros que Adrian mantinha antes. Era confortável, coberto com almofadas bordadas, completamente inadequado para a imagem que ele cultivara de si mesmo. Ele adorava. Quando nos casamos pela primeira vez, Adrian começou cuidadosamente. Foi um acordo prático. Quando concordamos em tentar de verdade, foi um experimento. Mas agora... Ele olhou para as mãos deles, unidas. Agora não é nenhuma dessas coisas. O que é, então? Ela perguntou suavemente. É um casamento, ele disse simplesmente. Um casamento real, com todas as suas imperfeições e desafios, mas também com amor.
Eu te amo, Isadora. Levei 3 anos para conseguir dizer isso pela primeira vez, mas agora não consigo imaginar um dia sem dizê-lo. Mais lágrimas. Ele estava acostumado agora. Eu também te amo. Acho que já te amava antes mesmo de te conhecer, através das histórias que sua mãe contava. Mas o homem real, o Adrian real, é muito melhor do que qualquer história poderia capturar. Então, ele disse, com um sorriso que ela aprenderá a provocar, acho que devemos continuar casados. Não por 5 anos, não por 15, mas indefinidamente. Indefinidamente parece bom. Ela concordou, rindo através das lágrimas. Adrian se levantou e caminhou até o piano, voltando com uma pequena caixa. Tenho algo para você. Uma aliança nova. A outra foi escolhida pelos meus pais. Esta eu escolhi. Era um anel elegante de ouro branco com pequenos diamantes incrustados. Não era ostentoso, ele a conhecia bem demais para isso, mas era claramente especial. Adrian Volkmer, Isadora disse, aceitando o anel, mas não colocando ainda. Você está me pedindo em casamento pela 2ª vez. 3ª. Tecnicamente, ele corrigiu. A primeira foi sem eu saber. A 2ª foi aquela proposta desajeitada há 5 anos. Esta é a que realmente conta. Ele ajoelhou-se diante dela, como fizera 5 anos antes. Isadora Mendes Volkmer, você aceita permanecer casada comigo? Não porque um acordo diz que deve, não porque há herança envolvida, mas porque somos nós. Sim, ela sussurrou, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, ao lado da aliança simples que ela nunca tirara. Então, com uma ousadia que ainda o surpreendia, puxou-a para um beijo. Não o beijo casto de uma sociedade conservadora, mas o beijo real de um marido que amava sua esposa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Seus pais teriam ficado felizes, Isadora disse suavemente. Acho que eles sabiam. Adrian respondeu. Minha mãe escreveu que talvez, com o tempo, isso pudesse se tornar real. Ela tinha razão. Ela sempre teve razão sobre nós. Naquela noite, sentados juntos no sofá enquanto a chuva continuava lá fora, Adrian pensou em como sua vida havia mudado. O homem que fora, frio, isolado, com medo de qualquer conexão, parecia um estranho agora. Isadora não o havia mudado, exatamente. Ela o havia ajudado a se tornar quem ele sempre teve potencial para ser. No bolso interno de seu paletó, cuidadosamente guardadas, estavam as cartas de seus pais. Ele as relia ocasionalmente, maravilhando-se com a sabedoria deles, com o amor que tiveram por ele mesmo quando ele não conseguia retribuir adequadamente. E às vezes, em seus momentos mais contemplativos, Adrian escrevia suas próprias cartas para eles. Cartas que nunca seriam enviadas, mas que o ajudavam a processar a gratidão e amor que demorou 37 anos para aprender a expressar. A mais recente, escrita na noite anterior, dizia simplesmente: Queridos pai e mãe, obrigado por terem me conhecido melhor do que eu me conhecia. Obrigado por terem tido fé quando eu não tinha. E obrigado por Isadora, o maior presente que vocês poderiam ter me dado, mesmo que eu tenha levado 15 anos para compreender isso. Estou feliz. Pela primeira vez na vida, posso dizer isso com completa certeza. Estou genuinamente feliz. Seu filho, Adrian. Isadora adormeceu recostada em seu ombro enquanto ele lia, em voz alta, um livro de poesias. Lá fora, a chuva de junho continuava, mas dentro da casa, em Higienópolis, havia calor, havia luz, havia amor. Adrian Volkmer, o homem que passará a vida inteira construindo muros, descobrira que as melhores coisas acontecem quando permitimos que esses muros sejam derrubados. E às vezes, apenas às vezes, um casamento arranjado pode se tornar o amor mais verdadeiro de todos.